Em 4 dos últimos 5 jogos do Real, ele conseguiu vencer por 3 gols de diferença, pelo menos, enfrentando adversários ali de um porte um pouco mais fraco, né? A gente agora destaca o poderoso Real Madrid, tá? Mas que... O dono da competição, né? Mas essa temporada são 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas. Acho que o Real Madrid nunca perdeu tanto numa edição recente aí da Liga dos Campeões como nessa temporada. E tem um jogo muito fácil, né? Até acho que é a maior discrepância aí dos jogos desta quarta-feira. Sem dúvidas. Real Madrid e RB Salzburgo. Vamos colocar na tela aí, quarta, 5 horas da tarde, lá no Santiago Bernabéu, 7ª rodada aí da UEFA Champions League, Matheus Montenegro. Eu acredito que é a maior discrepância aí dos jogos dessa quarta-feira, de fato, né? E é o jogo aí para o Real Madrid, enfim, colocar ali as coisas nos eixos, né? Vencer com autoridade e encaminhar a classificação, porque tá correndo risco, né? Se o Real tropeça aqui, ele corre sério risco de sequer passar para o mata-mata, de não ficar entre os 24, né? A gente não tá nem falando do top 8 para ir direto para as oitavas. O Real Madrid corre risco de ficar fora do top 24 aí, dessa edição da UEFA Champions League, né? Que tem um novo formato com 36 equipes na primeira fase. Vai enfrentar um Salzburg que não joga uma partida oficial desde dezembro, velho. Um mês aí sem jogar, bem dizer, apenas jogando amistosos. E até em amistoso tomou aí uma goleada do Bayern de Munique recentemente por 6-0. Então, velho, tarefa facílima para o Real Madrid. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena para detalhar melhor essa questão. Né, o Real que tem 4 vitórias nos últimos 5 jogos, a única derrota foi a goleada que sofreu para o seu rival mais uma vez. E o Salzburg não vive um bom momento, né? Tabela classificação, vamos ilustrar melhor isso aí. O Real, 20º colocado apenas, com 9 pontos, tá? E o Salzburg é o time ali que tá em 32º, pode-se dizer já eliminado, né, Fábio? Tá com 3 pontos marcados, matematicamente até dá, teria que vencer os 2 jogos e torcer aí por outros resultados, mas bem dizer, impossível, e é uma equipe que tem menos 15 de saldo, velho. É um time que dos 6 jogos, né, ele perdeu 4 jogos por pelo menos 3 gols de diferença, né? Pois então é um time absurdo. que sofreu muitas goleadas já, a gente pode até ir para os confrontos já, né? Começando pelo Real, vamos começar pelo Real, né, que vem bem no Campeonato Espanhol, né, até assumiu a liderança aí com o tropeço do Atlético de Madrid e a vitória contra os Las Palmas, venceu o Celta também, muitos gols, o mais de 2,5 sempre bate nos jogos do Real Madrid, tá? É uma tendência muito alta aí. Pode descer aí, acho que são 11 ou 12 jogos com mais de 2,5 gols batendo aí nos jogos aí do time. Acho que o último que não bateu foi contra o Getafe, né? Esse 2-0 lá no início, do 1º de dezembro, quase né? 2 meses atrás. Quase 2 meses aí que o mais de 2,5 bate, e o Real fazendo pelo menos 3 gols também na grande maioria dos seus jogos. E conseguindo vencer com autoridade, né? Essas últimas 4 vitórias aí, que aconteceram nos últimos 5 jogos, ele conseguiu vencer por pelo menos 3 gols de diferença também, né? Então é um time que teve esse jogo aí contra o Barcelona que deu uma destoada, mas quando enfrenta adversários mais fracos, que é o caso aqui desse confronto contra o Salzburg, ele acaba se sobressaindo de fato, né? Como eu disse, apenas amistosos aí pintando na tela, né? Esses 2 jogos e perdeu os 2 amistosos que disputou. A última partida oficial foi lá no dia 14 de dezembro, o Campeonato Austríaco, que os campeonatos do leste europeu, né? Eles meio que dão essa parada aí, vão retomar logo mais. E quando o Salzburg enfrentou adversários mais fortes aí na Champions League, como você disse, ele acabou sofrendo goleadas, né? Tomou um 3-0 do PSG, 3 gols de diferença aí, tomou 5-0 também do Bayer Leverkusen. Então, velho, discrepância muito grande. Teve esse jogo aqui, foi o que destoou, né? Venceu o Feyenoord lá na casa deles, mas realmente aí é uma equipe que pode se cravar já eliminada na Champions. Muito bem, momento bet nacional, Matheus Montenegro, a odd a favor do Real Madrid muito baixa, né? Loucura então isso a sua aqui, missão aí é achar algo de valor, porque vai ser difícil. Velho, assim, em condições como essa, né, da gente buscar uma diferença de gols, em jogos de liga eu geralmente fico com um pé atrás. Mas aqui a gente tá falando de um contexto no qual a gente pode confiar muito bem nesse handicap menos 2,5 aqui do Real Madrid. É uma diferença de gols considerável, claro. O Real Madrid tem que vencer por 3 gols de diferença, mas eu confio muito, velho. Em 4 dos últimos 5 jogos do Real, ele conseguiu vencer por 3 gols de diferença, pelo menos, enfrentando adversários ali de um porte um pouco mais fraco, né? Venceu o Betis goleando, 4-1 no Las Palmas, na Copa Espanhola meteu 5-0, e, assim, tá conseguindo passar por cima aí dos seus adversários mais fracos, vai enfrentar um Salzburg, que já tá praticamente eliminado na Champions League, que quando pegou o Leverkusen tomou 5-0, quando jogou um amistoso com o Bayern de Munique tomou 6-0, perdeu pro PSG de 3-0. Então, velho, tudo condiciona aí pra gente acreditar que o Real vai sim conseguir vencer o Salzburg por pelo menos 3 gols de diferença e até com certa tranquilidade. Eu acho que vai ser uma goleada ainda maior aí de 5-6. Muito bem, então aí nesse handicap, né, menos 2,5 aí a favor do Real. Para o Real vencer aí com tranquilidade, deve acontecer, né? O Real, esperamos que sim. Quando chega esse momento que ele precisa do resultado, ele dificilmente decepciona.